A privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, está no radar do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A venda da estatal, responsável pelo tratamento de esgoto e fornecimento de água potável, foi promessa do então candidato à época, Tarcísio de Freitas. Para falar com a gente sobre essa questão e sobre privatização de água aqui no estado de São Paulo, nas cidades do estado de São Paulo, inclusive, a gente conversa agora com José de Felipe Júnior, prefeito da cidade de Diadema, que fica no ABC Paulista. Prefeito Felipe, tudo bom? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. É uma alegria estar aqui falando com vocês, Cosmo, Ana e todos aí os telespectadores da TVT. É uma alegria falar com vocês. Maravilha. Prefeito Felipe, vamos falar de um assunto tão importante aqui no estado de São Paulo, que é a questão do acesso à água. Várias cidades do entorno do ABC Paulista, Diadema fica no ABC Paulista, e outras cidades do estado já tem seu sistema de água, não está mais nas mãos das prefeituras, a Sabesp é a responsável. Só que agora existe uma possibilidade de privatização da Sabesp por parte do governo do estado de São Paulo. Prefeito Felipe, eu queria lhe ouvir sobre essa questão. Como é que está a questão, por exemplo, da água na cidade de Diadema? Só para a gente começar o nosso papo. Vamos lá, Cosmo. Eu quero, antes de falar de Diadema, vou pedir licença para você para voltar um pouquinho e dar uma retrospectiva histórica sobre a questão do saneamento no estado de São Paulo e nos 645 municípios que compõem o nosso estado. Para vocês saberem, para os telespectadores e a gente ter esse ponto de partida, nós temos hoje perto de 60% dos municípios do estado de São Paulo que são operados pela Sabesp. Então, nós temos 40% de municípios do estado de São Paulo que têm sistema próprio de gestão do saneamento, de água, coleta e tratamento de esgotos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos, a partir do início do século passado, a engenharia brasileira e, sobretudo, a engenharia do estado de São Paulo contribuiu muito para que as sociedades, as cidades tivessem essa qualidade de vida. Primeiro, água potável. Segundo, a coleta do esgoto. E terceiro estágio, o tratamento do esgoto. Então, nós temos conhecimento, temos tecnologia e temos casos muito concretos de cidades do interior de São Paulo, principalmente, que têm um sistema próprio de água e esgoto. Aqui na região metropolitana são menos municípios, por exemplo, mas São Caetano tem um SAI, um sistema de água e esgoto, que tem uma excelência e, portanto, não depende da Sabesp, a não ser do fornecimento de água. Então, vamos lá. Falando de Diadema, vocês sabem, eu tive uma disputa, uma luta, há 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás, quando eu fui prefeito a primeira vez, porque a relação com a Sabesp era muito ruim no período ditadura e pós-ditadura. A Sabesp, infelizmente, foi uma empresa estadual que nasceu em 73, num momento crítico e muito fechado do regime militar que existia à época. Inclusive, os primeiros dirigentes da Sabesp eram generais, coronéis, e eu me rebelei contra isso quando eu fui prefeito, porque a Sabesp não abria diálogo para os municípios. Então, nós fomos para a justiça para municipalizar, porque Diadema tinha um serviço próprio, depois foi encampado pela Sabesp, e em 95 nós conseguimos recuperar o que nós criamos aqui, que foi recuperamos o serviço municipal com o nome de Saned. Então, foi ao longo de quase 20 anos, a Saned operou, e a Sabesp, agora que eu voltei, no quarto mandato de prefeito, quero inclusive registrar isso para você e os telespectadores, pessoal que está nos acompanhando, Cosmo e Ana, que houve uma mudança importante na relação da Sabesp com os municípios, comparado com o início da operação dela, quando eu me relatei que foi uma relação muito autoritária, que não ouvia os prefeitos, não ouvia a sociedade. Então, vamos lá, hoje, Diadema tem um índice, vamos lá, a Sabesp não der, na minha opinião, pelos índices e os números que eu vou passar para vocês agora, ela não deve, não precisa ser privatizada. O que ela precisa é receber cada vez mais uma atenção para melhorar na modernização de gestão, melhorar no controle social, melhorar na relação com os municípios. Esse é o caminho que eu acho que ela tem que seguir. Acho estranho, e quero, Cosmo, ponderar isso com vocês, um governador recém-eleito, ele foi eleito
para ser governador do estado de São Paulo, que é para cuidar das instituições, das secretarias e do estado como um todo. Quer dizer, quando ele chega e já fala, a minha solução aqui é entregar para o setor privado, ele, na minha opinião, ele está abdicando, abrindo mão daquilo que é o papel e a responsabilidade que cabe a ele, que o povo delegou. Fala, meu amigo, eu coloquei você aí para você tratar melhor o estado de São Paulo, não para tirar um pedaço dele e jogar fora, né? Então, eu acho que essa é a minha observação inicial, conceitual para o governador, e eu vou dar aqui para vocês alguns dados. A Sabesp, ela conseguiu atingir de 375 municípios que ela opera, que é o que eu disse para vocês, 60% do estado, ela já chegou a um índice muito importante, 98% de água potável, né, de entrega de água potável nas residências. Ela atende aproximadamente 30 milhões de paulistas e tem 92% de coleta de esgoto e 83% de tratamento. Esses são índices comparados às cidades da Europa e da América do Norte e do Canadá. Quer dizer, são índices do chamado primeiro mundo, ou de países mais desenvolvidos do ponto de vista econômico e social do que o Brasil. Então, esses são dados, vamos dizer, sociais, de desempenho do seu trabalho. Agora, do ponto de vista financeiro, fala, não, mas ela está dando muita despesa, ela está pesando muito no Estado, está tendo que pegar recurso de orçamento. Não, a Sabesp, em 10 anos, 2013 a 2022, ela investiu 41 bilhões de reais no sistema das cidades paulistas, representando 1/3 do que o saneamento investiu no Brasil. Quer dizer, 1/3 dos investimentos de saneamento no Brasil veio da Sabesp. E o ano passado ela teve aproximadamente 4 bilhões de lucros. Então, assim, ela tem um desempenho financeiro bom, ela tem um desempenho de entregar para a população aquilo que nós esperamos de uma empresa de saneamento, portanto, não tem razão nenhuma de privatizar. Então, essa é a minha opinião aqui em Diadema. Agora, indo diretamente ao ponto, Cosmo, que você falou, como está a situação em Diadema? Olha, nós estamos com 97% de distribuição de água, porque existem 3, 4 núcleos habitacionais na cidade que estão ocupando áreas irregulares de manancial. Então, essas áreas ainda não têm ligação oficial. Quer dizer, onde nós temos as ocupações regularizadas, tem 100% de abastecimento de água. Nós estamos chegando a 83% de coleta e tratamento de esgoto. É muito importante, eu coloquei como meta, a gente refez o contrato de metas com a Sabesp, que vencia em 2025 para 2030. Então, nesses próximos 6, 7 anos, nós queremos que 100% da cidade, porque esses 17% que faltam para que a coleta do esgoto também seja dirigida para o tratamento, que basicamente é a estação de tratamento de São Caetano, ela tem alguns pontos, alguns estrangulamentos, alguns investimentos maiores, e que nesses 5, 6 anos nós vamos equacionar em parceria com a Sabesp, e se Deus quiser, Diadema atingirá no fim dessa década uma importante marca de ter 100% de coleta e tratamento de esgoto e também o 100% de água potável. E, prefeito, o empenho do governador na questão das privatizações não se restringe apenas à Sabesp, né? Por exemplo, ele menciona costumeiramente a questão também, por exemplo, da CPTM e ele, inclusive, fez uma pasta dedicada ao planejamento de privatizações. Mas a pergunta que eu quero fazer a você, prefeito, é a seguinte: diante de uma colocação do governo federal de um montante, de um valor substancial para acabar com as filas na saúde pública de consultas eletivas, os governadores deveriam organizar um plano de ação para os seus estados para que pudesse ser enviado esse dinheiro via governo federal para os estados, coisa que Tarcísio de Freitas não fez, mas continua aí empenhado. Por exemplo, viajou para o exterior com uma pasta debaixo do braço, pensando aí na articulação com o Banco Mundial nesse quesito da privatização da Sabesp. Mas a pergunta que eu faço para o senhor, caberia também o mesmo empenho, por exemplo, nessa questão de
se acabar com as filas das consultas eletivas por parte de Tarcísio de Freitas, como é o empenho que ele está tendo com as privatizações? Ana, sem dúvida. Vamos lembrar aqui de uma situação que nos entristeceu muito, mas que poderia indicar um novo comportamento do governador de São Paulo, que é muito diferente desse que você está relatando. No começo do ano, infelizmente, nós tivemos aquelas tragédias todas de um intenso índice pluviométrico, principalmente na região do litoral norte, mais especificamente na cidade de São Sebastião. O governador esteve aqui, o presidente Lula esteve aqui, os dois se encontraram e a declaração foi exatamente no sentido de contestar essa postura que ele quer fazer agora, parece que querer trabalhar sozinho ou não levar em conta aquilo que o governo federal pode oferecer. Naquele momento, ele se declarou, olha, a eleição acabou, nós vamos estar juntos, o governo estadual, o governo federal vão se unir, não só na desgraça, não só nessa situação terrível que perdeu, né, nós tivemos perdas de vidas, de crianças, mas muita gente perdeu a sua casa. Então, isso que eu queria reforçar, né, aproveitando a sua pergunta, né, para dizer que nós, os prefeitos aqui da região do ABCD, tenho certeza, a Frente Nacional de Prefeitos teve uma reunião com o presidente Lula. Nós vimos aí o esforço do governo federal de ampliar os recursos para a saúde e agora chegando na sua pergunta, o Ministério da Saúde vai destinar mais recursos para a chamada atenção de especialidades, que é o que você falou. Não só cirurgias eletivas, mas também exames diagnósticos e outros procedimentos que as unidades de atenção básica não têm o preparo e a condição tecnológica de fazer. Então, se nós juntarmos o governo federal e o governo estadual têm responsabilidade de estar junto, de buscar esses recursos que são dos paulistas, né? São dos quase 50 milhões de moradores do estado de São Paulo, que precisam ter parte desse recurso que vai vir do Ministério da Saúde para o estado e em parceria com os municípios atendemos essa fila. Aqui em Diadema, para vocês terem, vou dar um exemplo para você, é concreto isso. Nós temos hoje, só na fila de consultas oftalmológicas, perto de 7 meses de espera. Nós temos com 4, 5 meses de espera para uma cirurgia de catarata. Nós temos fila de espera de aproximadamente 6 meses para fazer uma cirurgia de vesícula, né, que são cirurgias que não são de urgência, mas são cirurgias que podem trazer melhoria na qualidade de vida de milhares de pessoas. Então, prefeito, a gente vai continuar acompanhando essas condições aqui no nosso estado, que é muito importante também a gente estar a par de tudo que acontece onde a gente mora, né? Conversamos com o José Felipe Júnior, que é prefeito da cidade de Diadema. Prefeito, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigado, Ana. Obrigado, Cosmo. Um abraço aí para todos os telespectadores. Abraço, até a próxima.